Então, assim, aqui, considere a equação exponencial a seguir. Aí tá aí a equação. 2 elevado a x é igual a 8. Como que eu vou proceder para me resolver um tipo de exercício desse? O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que saber que existe uma propriedade matemática onde eu posso encaixar esse tipo de exemplo aqui. Ali, por exemplo, a elevado a x é igual a elevado a y. Logo, x é igual a y. O que a gente tem que perceber? Você tem que perceber que as bases são iguais. A. Então, se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Desde que A seja maior do que 0 e diferente de 1. Beleza? Então, aplicando a propriedade, o que eu tenho que fazer? Se as bases têm que ser igual, eu fiz uma fatoração. Eu reescrevi o 8 de uma maneira diferente. Então, 2 ao cubo é a mesma coisa que 8, porque 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2 dá 8. Então, eu apenas reescrevi o 8 de uma maneira diferente. Então, se as bases são iguais, os expoentes também são iguais. Beleza? Então, x é igual a 3. Olha aqui, considere a equação exponencial a seguir. Então, eu tenho lá 5x mais 1 é igual a 125. E eu vou proceder da mesma maneira. O que eu vou fazer? Eu vou adotar aquela mesma propriedade. Então, o que eu fiz aqui? Eu fatorei o 125. 125 é a mesma coisa que 5 elevado ao cubo, porque 5 vezes 5 dá 25, 25 vezes 5 dá 125. Então, se as bases são iguais, os expoentes também são iguais. Então, x mais 1 é igual a 3. O 1 que estava positivo passou negativo, 3 menos 1 dá 2. Então, a resposta seria a letra A, questão número 2. Então, beleza. Considere o logaritmo a seguir. Então, qual logaritmo a gente vai considerar? Esse logaritmo. Log de 27 na base 9. O que a gente tem que fazer? A gente tem que entender que a gente tem uma propriedade para ser seguido. Lá na lista de exercícios que eu te passei, lá tem as propriedades. Então, por exemplo, qual propriedade seria? Seria que log de B na base A é igual a log de B na base A e log de A na base A. Beleza? Então a base não muda, você vai fazer os dois log. Então o que acontece? O que eu vou fazer aqui? Ó? Se eu tenho log de 27 na base 9, eu vou ter que log de 27 na base 9 dividido por log de 9 na base. Eu mudei a base ficou, no caso eu passei para a base 10. Então log de 9, aí eu posso cortar log com log, sobra o quê? 27 dividido por 9. 27 dividido por 9 é igual a 3. Então a resposta seria a letra B. Considere o logaritmo a seguir. Então tem aqui, ó, log de 100. Ao colocar o logaritmo apresentado, sabe-se que como resultado o número. Qual propriedade que eu vou adotar? Essa propriedade aqui, ó. Log de B na base A é igual a x. Logo, isso implica que A elevado a x é igual a B, com A e B positivo diferente de 1. Então, o que eu vou fazer? Ó, log de 100 vai ser igual a log de 100 igual a x. Tá lá, não tem log de 100. Log de B não é igual a x? Log de 100 igual a x. Então, eu tenho que o quê? Se vai ser A elevado a x é igual a B, então eu tenho que 10 elevado a x é igual a 10 ao quadrado, porque o B aqui é 100. Então 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Então agora aqui a gente aplica outra propriedade. Propriedade onde as bases são iguais, os expoentes são iguais. Então x é igual a 2. Considere o logaritmo. Aí aqui me deu esse logaritmo. Quais são as propriedades que eu vou ter que adotar aqui? Eu vou ter que adotar primeiro essa propriedade. Log de B vezes C na base A é igual a log de B na base A mais o log de C na base A. Qual que é outra propriedade que pode surgir? Essa propriedade. A gente chama propriedade do tombo, onde log de B na base A elevado a A é igual, tá vendo que o Azinho caiu aqui para frente, ó. A vai ser A vezes log de B na base A. Então vamos lá. Então, apliquei a primeira propriedade. A primeira propriedade diz que log de B na base A, log de B vezes C na base A é log de B na base A mais log de C na base A. Aqui eu fiz o que? Log de 9 na base 3 mais log de 27 na base 3. Apliquei a primeira propriedade. Aí o que acontece? Aqui eu dei uma fatorada para melhorar. Por quê? Porque
9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. E 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Eu só reescrevi a expressão. Agora eu apliquei o quê? A regra do tombo. O 2 que estava em cima foi para baixo, ficou 2 log de 3 na base 3, mais 3 vezes log de 3 na base 3. Por que eu fiz isso? Porque log de 3 na base 3 é igual a 1. É a mesma coisa, eu apliquei aquela propriedade lá atrás, vai ficar log de 3 dividido por log de 3, vai dar 1. Então aqui eu posso consequentemente aplicar, vai dar o quê? 2 vezes 1 mais 3 vezes 1, que é igual a 5. Logo a resposta